Bom dia, gente. Dando andamento naquela proposta para a gente fazer uma conversa sobre alguns assuntos jurídicos que nos interessam, certo? Eu elaborei aqui o primeiro cursinho sobre a aplicação do CPC nos processos administrativos, certo? Aí eu fiz uma apresentação em PowerPoint que vai até nos auxiliar na, a, deixar, a deixar mais fluida a aula, sabe? E espero que seja bem legal. Tá? Então, vamos começar. Deixa eu separar aqui. Então, aplicabilidade do novo CPC no processo administrativo. A gente vai começar aqui com o que é interpretar o direito, certo? Existem alguns métodos, mas primeiro eu queria pegar e passar a doutrina de Carlos Maximiliano para a gente contextualizar, tá bom? Aqui. Aplicabilidade segundo Carlos Maximiliano. Deve direito ser interpretado inteligentemente, não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreve inconveniências, vá ter conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere que a exigese de que resulte eficiente a providência legal ou válido ato, a que tome aquela sem efeito inócua ou este juridicamente nulo. Então, é o seguinte, interpretar é dar lógica ao texto legal, certo? E exegese, o termo exegese significa conhecimento. Então é o seguinte, a gente vai pegar a lei, vai conhecer essa lei e aplicar a um fato, ou ato. Então é o seguinte, a interpretação, segundo Carlos Maximiliano, a interpretação deve ser inteligente para não tornar esse conhecimento da norma inócua, gerando o quê? Que o ato resguardado por essa norma seja juridicamente nulo. Então a gente fica nessa corda bamba sempre quando trabalha na interpretação de lei. Bom, dando seguimento, existem os métodos de aplicação na norma, que são o quê? Direcionamentos para a gente conseguir extrair a razão, a mensagem da lei, tá bom? Para que ela serve e como ela deve ser aplicada. Então vamos dar seguimento. O princípio da subsunção. É a primeira técnica. Configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em abstrato. É a adequação de uma conduta ou fato concreto, que é uma norma fática, que é uma questão concreta. Esse fato concreto é que precisa ser disciplinado pela lei, a norma jurídica, que é a norma tipo. É uma norma hipotética. Sem o fato concreto, a norma não tem razão, não tem aplicabilidade. É necessário o quê? Um fato que precise ser regulado por aquela norma. Tá. Subsunção. Uma coisa muito clara que pode ser
exemplificado como esse método aqui, significa o seguinte: o caso concreto é como se fosse um quadro. A gente vai encontrar uma moldura para esse quadro. Então é o seguinte: o caso concreto, que a gente vai ter que ver qual norma que é aplicável, ele é o quadro. E a norma que a gente vai aplicar para esse fato concreto é a moldura. A moldura, ela tem que caber nesse quadro. Tem que caber nesse quadro. O quadro, a moldura ela não pode ficar branca no fato. Entendeu? Isso é subsunção. É deixar a aplicação da norma justa, certo? Não tem, não dando aso a quê? A ela ficar fora desse quadro. É mais ou menos isso. O segundo método é a subsidiariedade. Muitas vezes as normas existem graus de incidência. Existem graus de incidência média e grau de incidência máximo. E nisso surge o quê? Noções de primariedade e subsidiariedade. Vamos aqui ao texto. A relação de primariedade e subsidiariedade entre duas normas quando descrevem graus de violação de um mesmo bem jurídico. No caso da norma, a norma subsidiária é afastada pela aplicabilidade da norma principal. Para se constatar a relação primariedade e subsidiariedade, deve-se analisar o fato em concreto. Não tem como analisar isso hipoteticamente, você tem que ver o fato como ocorrido. A subsidiária pode ser tácita ou expressa. Pode estar implícita na lei ou expressamente na lei. Exemplo de norma subsidiária. A norma que prevê aqui no município a multa fixa, para o mesmo fato que se subsume a uma multa variável, tendo uma circunstância legal para configurar essa multa variável. Então, é o seguinte, se ficar configurado o tipo legal da multa variável, você exclui a multa fixa. Por exemplo, o cidadão, o contribuinte não emite nota. Ele tem a multa fixa pelo fato de não emitir a nota fiscal. Mas acontece o seguinte, ele não emitiu a nota fiscal porque ele porque ficou evidente pelas provas que ele queria sonegar. Então, é o seguinte, o fato da emissão na norma teve a razão de ser para fins de sonegação fiscal, segundo as provas colhidas. Então, é o seguinte, aplica-se o tipo legal da multa variável, norma primária, e exclui-se a multa fixa, que é a norma subsidiária. Ficou claro? Então, continuemos. Princípio da especialidade. Isso daqui vai ser muito importante para nós, certo? Quando a gente for trabalhar a aplicabilidade do CPC no processo administrativo. Diz o texto: uma norma especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista. Este princípio determina que haverá uma prevalência da norma especial sobre a geral, evitando o bis in idem, e pode ser estabelecido em abstrato. Aqui a gente não fala no caso concreto, tá? Enquanto os outros princípios exigem, sim, o confronto com
o caso concreto das leis que definem o mesmo fato. O princípio da especialidade é você verificar, mesmo que em tese, qual norma é aplicável, ou a norma especial ou a norma geral. Exemplo de norma especial é a nossa lei de processo administrativo fiscal, nosso Código Tributário Municipal, que disciplina o processo no nosso município. Exemplo de lei geral. Lei geral é o CPC, que ele é uma norma genérica que disciplina o processo como um todo, tá? Vocês guardem isso daqui que a gente vai voltar. Princípio da temporariedade. Artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz lá o artigo 2º da LINDE: não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Essa parte inicial aqui diz o quê? Que define o quê? A revogação expressa, que leva o nome de abrogação. Essa parte final aqui, do quando até o final, é a revogação tácita, que leva o nome de derrogação. Então, abrogação, que é a revogação expressa. Derrogação, que resulta pela incompatibilidade ou quando regula inteiramente a questão, é derrogação, tá bom? Parágrafo 2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Então é o seguinte, a lei só perde a vigência quando outra assim o declara. Tá? Esse aqui é o princípio da especialidade. Tá? A relação de especialidade e generalidade das leis. Bom? Então é o seguinte, tendo uma lei especial, não significa que vá revogar a lei geral, tá bom? Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Esse aqui é o nome técnico disso daqui é efeito repristinatório. A regra é que não existe efeito repristinatório, salvo quando for expressamente previsto em lei. Tá bom? Vamos passar para a integração das normas. Vamos para o artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos tratar aqui o que é analogia, costume e princípios gerais do direito. Analogia consiste em um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da ausência de previsão específica em lei, vamos dizer, não existe lei para regular a matéria, aplica-se uma disposição legal que regula
casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia, certo? Então é o seguinte, eu não tenho uma lei que discipline, por exemplo, a, o direito de greve do servidor público. Aí o STF foi lá e decidiu, por analogia, que se aplica à lei dos empregados seletistas para os servidores. Isso é o quê? É uma analogia, tá? É uma aplicação analógica da lei, tá bom? Só que tem limite essa analogia. Por quê? Por meio da analogia, não se pode criar penalidades em face do princípio da reserva legal específica, tá bom? Então é o seguinte, é vedado a analogia criar penalidades, em razão do princípio da reserva legal específica. Costumes. Trata-se do uso reiterado da repetição constante e uniforme de determinado ato social. Deve haver consciência social, convicção de que essa prática reiterada e uniforme é fundamental para a sociedade, eis então que surge a sua obrigatoriedade. Não há um tempo determinado para que efetivamente se reconheça determinado costume como fonte formal, válida para o direito. Então, no direito administrativo, os costumes administrativos são tratados com muita relevância, porque tem um grau de normatividade maior. Então, é o seguinte, as nossas práticas dentro do departamento nos conduzem a que a gente sempre pratique daquela mesma forma, nos casos semelhantes. É uma, é uma constante para nós aqui. Se a gente sempre pratica o ato daquela maneira, cria-se uma obrigação para nós, salvo uma distinção do caso, que não se aplique esse costume administrativo, e que não seja aplicada aquela alternativa, tá? Então é o seguinte, no direito administrativo, os costumes têm muito relevo. Só que também os costumes são limitados, porque é antijurídico utilizar-se de costumes em substituição à aplicação de lei específica. Por exemplo, é vedado o costume contra legem, porque nós, na administração pública, o princípio da legalidade é um cânone. Nós não podemos deixar de seguir a lei, certo? Principalmente no direito administrativo, que é o nosso métier. Nós não podemos, através de um costume administrativo, excepcionar a aplicação da lei. Isso não pode, tá bom? Então, aqui a gente só pode utilizar de costumes no direito administrativo para preencher lacunas da lei, nunca excepcional, tá? Excepcionar a lei significa, não, existe uma lei e nós não vamos aplicá-la e preferir a aplicação de um costume. Isso não pode, tá bom? Princípios gerais do direito. Os princípios jurídicos podem ser definidos como um conjunto de padrões de conduta presentes de forma explícita ou implícita no ordenamento jurídico. A noção de princípio e da normatividade do princípio é bem, muitas vezes é árdua, certo? Por quê? Porque o grau de normatividade dela é muito amplo. Vamos dar um exemplo de como se forma um princípio.
A gente pega um subsistema, por exemplo, o processo como um todo, e vamos por todas as normas legais, infraconstitucionais, constitucionais, tudo dentro de uma de uma de uma câmara de pressão. Aí a gente vai apertando, apertando com a morse, até ir tirando todos os espaços entre eles para condensar. Na hora que for condensando, tirando o que é demais, tirando o que é imoral, tirando o que é antijurídico, tudo vamos prensando, 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 até ficar um negócio coeso, um conceito coeso e simples, muitas vezes resumido em uma só palavra. Mas essa palavra tem um alcance enorme se depois for o que? Feito o caminho inverso, que é o quê? Pega aquele negócio que foi prensado e desprensa. Então, vamos dizer, a gente tira dessa câmara bárica e põe no ambiente, dá uma. É como se fosse uma. Vamos dizer, ele solta daquela pressão e forma o quê? Um subsistema jurídico que vai nos ditar muitos nortes para aplicação daquele subsistema, tá bom? Exemplos de princípios explícitos da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é previsto no artigo 37 caput da Constituição. Existem outros, tá? Princípios explícitos, só a título de exemplo aqui do artigo 37, que nos afeta em muito. Exemplos de princípios constitucionais implícitos: supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse coletivo, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. Isso daqui não está. Proporcionalidade e razoabilidade na Constituição não está expresso. É meramente implícito. Segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. Mas se você for ver em normas infralegais, existe a previsão expressa desses três. Segurança jurídica na nova legislação, nas novas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito, artigo 20 a 30, proporcionalidade e razoabilidade também em outras manifestações legislativas e também na Lei de Introdução, nessas novas disposições da Lei de Introdução, tá bom? Em linhas gerais, isso são princípios gerais do direito. Vamos começar aqui. Muito interessante essa teoria aqui, que é o diálogo das fontes, que vai nos dar o substrato para aplicar o CPC ao processo administrativo. Tá bom? A teoria do diálogo das fontes foi idealizada na Alemanha pelo jurista Erich Jaime, professor da Universidade Heidelberg, e trazida no Brasil por Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque a época que essa doutrinadora, Cláudia Lima Marques, trouxe essa teoria, diálogo das fontes, para o Brasil, foi na época em que o Código Civil entrou em vigor no Brasil, em 2002. Então, o Código Civil veio com interessantes previsões metajurídicas, entende? Como o princípio da boa-fé no contrato, cláusulas gerais que
que eram bem mais inovadoras do que alguns códigos anteriores, como o Código de Defesa do Consumidor, que visava a proteção do hipossuficiente consumidor, certo? Então, o que ela fez? Ela não tinha um instrumento, segundo até aquele, a gente já tratou do princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma específica, ela derroga a norma geral, que é o Código Civil, porque ela é uma norma genérica, o Código Civil. Então não teria como, com base no princípio da especialidade, trazer essas inovações do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor. Então, é o seguinte, ela pegou, se utilizou dessa teoria do diálogo das fontes, de Eric James, que diz o seguinte: a teoria surge para fomentar a ideia de que o direito deve ser interpretado como um todo, de forma sistemática e coordenada. Segundo essa teoria, uma norma jurídica não excluiria a aplicação da outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para a solução de conflito de normas, que a gente já estudou, que é o princípio da especialidade, temporalidade, subsidiariedade, entendeu? Pela teoria, as normas não se excluiriam, mas se complementariam, tá? Agora vocês devem estar me perguntando, não, por que então que a gente teve que estudar todos aqueles princípios anteriores para depois vir aqui e você tá me falando que isso não vale nada? Não. Os princípios que a gente tratou antes, todos eles continuam valendo. Mas acontece que não significa que, por exemplo, pelo princípio da especialidade, eu reconheça uma norma específica, que eu vou excluir totalmente a norma geral. Porque é o seguinte, essa norma geral posterior pode trazer inovações jurídicas que a sociedade reconheceu após a edição dessas normas específicas. E esperar que essa norma específica seja atualizada para que eu possa aplicar aquela norma genérica, eu tenho relações jurídicas diariamente. E eu não vou aplicar isso por causa de um tecnicismo. E vou esperar um processo legal para aplicar aquilo. Não temos aqui, não temos o que não temos não podemos esperar que seja obedecido um tecnicismo para que isso daí seja aplicado, tá bom? Aqui, ó, no final, pela teoria, as normas não se excluiriam, mas complementariam. Então, é o seguinte, as duas normas continuam vigentes, tá bom? O mesmo, tá? Contribuições da teoria do diálogo das fontes. 1. Mantém o sistema de aplicabilidade das normas, mas abre espaço para interpretação mais inteligente da norma. Vocês lembram lá do Carlos Maximiliano? A gente tem que interpretar as normas de maneira inteligente e não meramente com os grilhões dos critérios formais.
tá bom? 2. Possibilita a aplicação de um novo CPC, norma genérica, às normas especiais dos processos administrativos de diversos entes da federação, contribuindo para o direito. 3. Possibilita a aplicação das recentes atualizações da LINDB que introduzem medidas de segurança jurídica no processo administrativo. Eu vou abordar essas atualizações da Lei de Introdução às Normas do Direito em um curso que eu vou fazer ainda, tá bom? Vai ser muito interessante esse curso, tá bom? Então, vamos ver a aplicabilidade disso daí do diálogo das fontes na jurisprudência do STF. Então, aqui tem um acordo em repercussão geral aqui do STF que reconhece a teoria do diálogo das fontes no seguinte texto. A teoria do diálogo das fontes, superando modelos tradicionais de resolução de conflitos de normas, volta-se a melhor comando constitucional. Então, encontra aso aqui na jurisprudência do STF. No STJ também foi explorado isso daqui em série de recurso repetitivo. Na época que o ministro Luiz Fux era ministro do STJ ainda, tá? Ele não estava no STF, isso em 2010. Olha o que ele escreveu aqui. Antinomia aparente entre o artigo 185-A do CTN, que cuida da decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, e os artigos 655 e 655-A do CPC, penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, é superada com a aplicação da teoria pós-moderna do diálogo das fontes, idealizada pelo alemão Erich James, e aplicada no Brasil pela primeira vez por Cláudia Lima Marques, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil. Com efeito, consoante a teoria do diálogo das fontes, as normas gerais mais benéficas, supervenientes, preferem a norma especial, concebida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria, a fim de preservar a coerência do sistema normativo. Esse é o entendimento do STJ. O Tribunal de Justiça do Paraná foi tratado dessa maneira, e é bem recente, ó, 2019. 2019. Ó, segundo a Lei 9.099, em seu artigo 2º, presidem o rito dos juizados especiais os princípios da informalidade e da simplicidade. A seu turno, o artigo 9º da mesma lei admite o acesso aos juizados civis sem assistência de advogado, atendidas as determinadas condições. Em outra vertente, valendo-nos do diálogo das fontes, orienta a norma civil o princípio da operidade, que também engloba a concretude no campo processual com as inovações trazidas pelo novo CPC. Aplica-se ao sistema de juizados especiais o princípio da cooperação. Artigo 6º do CPC. Assim, cabe a todos os operadores de direito, em especial no sistema dos juizados, observar e garantir ao cidadão, quando desprovido da representação de advogado, consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais sem que também também lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico, tá? Então, houve também esse reconhecimento aqui no TJ, na primeira turma recursal. Tá, vamos seguindo aqui, o novo CPC e o processo administrativo fiscal. Então, aqui pelo artigo 15 do CPC. Ó,
O artigo 15 diz: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Tá, o que é supletiva e o que é subsidiariamente? Vamos ver? Vamos ver. Aplicação supletiva. Aplicação supletiva significa que o emprego de uma determinada lei se dará quando o regramento, porventura existente, não for completo, ou seja, a aplicação será complementar, possibilitando o aperfeiçoamento da lei existente, trazendo maior efetividade da justiça ao processo. Tá. Aqui não se diz que vai aplicar o CPC na ausência da norma. Aqui é o seguinte, vão aplicar o CPC, mesmo que a norma exista, mas ela não garante tudo que precisa garantir. Por isso que o CPC vai ser aplicável. Então, essa é a aplicação supletiva. É uma aplicação complementar a par de uma norma que já existe. Tá? Isso é aplicação supletiva. Aplicação subsidiária. Já na aplicação subsidiária, a omissão da lei é total. Não existe norma para regulamentar aquilo, uma vez que inexiste no Instituto Jurídico o Instituto Jurídico na legislação anterior. Assim, a lei nova regerá a matéria por completo e não somente de forma complementar. Tá bom? Agora, exemplo de aplicação supletiva aqui na nossa legislação municipal. Tem aqui a Lei Municipal número 1701/2015, artigo 6º, inciso 8º. Essa lei regulamenta o TART, tá? Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse inciso, está prevista hipótese de não conhecimento do recurso voluntário, com a seguinte redação. Artigo 6º. Ao presidente do Conselho compete principalmente. Inciso 18º. Após manifestação do defensor das finanças públicas ou de conselheiro relator, negar conhecimento a recurso manifestamente protelatório, isto é, aquele que for contrário à legislação que fundamentou a decisão em primeira instância e não apontou fundamentos de provas em contrário. E também aquele que confronte súmulas dos tribunais superiores ou do próprio Conselho, reconhecida nos termos do regulamento. Deste regulamento. Tá. Uma aplicação supletiva do CPC nessa legislação municipal. Então, percebe-se que existem disposições no CPC que complementam isso daqui. É o artigo 932, inciso 3º, e o artigo 927, os dois do CPC. Então, é o seguinte, essa aplicação supletiva, ele complementa a norma. Então, a norma ficaria com a seguinte leitura, apesar de não estar publicado isso em diário, tá? É meramente uma interpretação. A gente vai fazer a leitura com essas adequações em vermelho. Então, após a manifestação do defensor de finanças públicas ou de conselheiro relator, negar conhecimento a recurso manifestamente protelatório, isto é, aquele que for contrário à legislação que fundamentou a decisão de primeira instância e não apontou fundamentos e provas em contrário, ou não tem impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E também aquele que confronte súmulas dos tribunais superiores ou do próprio Conselho, reconhecida nos termos deste regulamento, ou contrariar demais precedentes vinculantes, salvo distinção devidamente comprovada. Você viu? Houve o quê? Uma sistematização dessa norma. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de aplicação supletiva. Bom? Agora vamos para um exemplo de aplicação subsidiária do CPC
na legislação municipal. Então, pois bem, a legislação municipal é omissa quanto à obrigatoriedade de uniformização de jurisprudência com o fim de manter estável, íntegro e coerente. Assim, o artigo 926 caput do CPC aplica-se subsidiariamente no âmbito municipal, com a seguinte redação, no artigo 926. Os tribunais, aqui leia-se TART para fins de aplicação municipal, devem unificar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação subsidiária da norma, do CPC, na nossa lei municipal. Agora a gente vai passar a compreender algumas normas gerais do processo, e aplicado aqui por força do artigo 15, também no nosso processo administrativo fiscal. Tá? A primeira delas é a constitucionalização do processo civil. Aqui, ó, isso daqui está previsto no artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores estabelecidos na Constituição, observando-se as disposições desse Código. Então, é o seguinte, agora, expressamente, a Constituição não é aquele elemento inatingível, entende? Que a gente... é uma coisa que existe, mas a gente nem se preocupa com a existência dela. Não, a gente tem que pegar e aplicar mais a Constituição no processo administrativo. Dar maior efetividade à Constituição, tá bom? E aqui tem os 12 primeiros artigos do CPC trazem normas gerais do processo civil, certo? Que podem ser... O primeiro deles é o princípio do impulso oficial. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Existe aqui no processo administrativo nosso aqui, exceções ao princípio da iniciativa da parte, certo? Porque nós podemos abrir processos de ofício para fiscalização de aplicação da norma tributária nossa, para abrir processo fiscal, essas coisas. A gente pode abrir de ofício, tá bom? Nós temos esse caráter de imperatividade, tá bom? Então, o nosso métier administrativo está inserido nessas exceções, tá bom? Mas o impulso oficial continua ocorrendo. Nós temos que dar o impulso oficial, não ficar dependendo do contribuinte exigir para a gente que a gente movimente o processo. Não, nós temos que, de ofício, impulsionar esse processo, tá bom? O princípio da inevitabilidade. Olha, o princípio da inevitabilidade é que não pode se excluir a apreciação jurisdicional ameaça ou lesão no direito. Significa dizer que o processo administrativo não contém jurisdição. Apesar de existir doutrina maluca aí que diz que depois do CPC, do novo CPC, existe jurisdição no processo administrativo. Vamos dizer o seguinte, é um contrassenso, tá?
Vamos pegar e ficar no pragmatismo aqui. A jurisdição é poder judiciário. E o seguinte, o contribuinte, independente de entrar com processo administrativo, ele poderá deduzir sua pretensão diretamente no judiciário, certo? Para evitar ameaça ou lesão a direito. Tem um exemplo clássico disso é o mandado de segurança. Tá? O princípio da inevitabilidade. Nós somos fiscalizados externamente pelo Poder Judiciário. Inclusive, pode anular nossos processos fiscais, tá bom? Princípio da duração razoável do processo. Artigo 4º do CPC. O processo não deve ficar eternamente em trâmite. Tem que acabar em um prazo razoável. Tá? Dispensa realmente comentário. Princípio da boa-fé e da cooperação. São faces da mesma moeda. Bom, o contribuinte precisa se comportar de acordo com a boa-fé e precisa colaborar para o deslinde em tempo razoável da decisão de mérito justo e efetivo. Então, nós que somos representantes fazendários, nós também temos essas obrigações de boa-fé e cooperação, tá bom? Que a gente faz o contraditório dos processos fiscais de segunda instância. Então, isso também é aplicável a nós. Princípio da paridade de tratamento de armas. O artigo 7º do CPC tem a seguinte previsão. É asseguradas às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, isso daqui também é aplicável a nós, no processo administrativo. A paridade de tratamento, por exemplo, não pode se dar um tratamento diverso, por exemplo, um tratamento diverso do defensor fazendário e do contribuinte. Não, precisa ser paritário o tratamento do contribuinte e o defensor fazendário. Não pode ter um privilégio para o defensor. Tá? E a paridade de armas é o seguinte, se no processo administrativo nosso aqui, se o defensor fazendário possui determinadas armas para determinados meios de defesa do lançamento, o contribuinte também deve possuir esse direito, certo? O principal é o quê? A facilidade de consulta ao processo fiscal. Deve ser garantida para o contribuinte o fácil acesso ao processo fiscal. Tá bom? Isso é paridade de armas. Então é o seguinte, existem duas paridades, como está aqui. A paridade de tratamento e a paridade de armas. Que se resume ao quê? Ao efetivo contraditório. Princípio do bem comum. Isso daqui é praticamente uma reprodução da lei de introdução às normas do direito. Porque o julgador, ao aplicar o ordenamento jurídico, deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, a publicidade e a eficiência. Tá? É o seguinte, o processo não é um fim em si mesmo, ele tem um objetivo, que são os fins sociais e as exigências do bem comum.
tá? Esses são os fins últimos do processo. Nós não podemos ficar desarrazoados com a realidade. E a realidade é que os nossos processos administrativos, eles têm um reflexo extraprocessual, que é o quê? Os fins sociais desse processo e as exigências do bem comum, tá bom? Então, isso daqui são reflexos exteriores ao processo, tá bom? Vamos partir para frente. E o princípio é o seguinte: o cidadão precisa ser ouvido sempre. O processo não pode ser. O processo é nulo se ele não for ouvido e se não for garantido para o contribuinte as, as, as armas de defesa, conforme a paridade de armas. Então é o seguinte: se ele não teve. Se ele não foi ouvido e não teve oportunidade de discutir a matéria dele, então o processo é nulo, em face da não obediência do princípio do contraditório e da ampla defesa. Isso é bem sedimentado, né? Então, só diferenciar. O princípio do contraditório é o direito de ser ouvido no processo antes da decisão. E o princípio da ampla defesa é o direito de usar de todas as formas jurídicas e não defesas em lei para se defender no processo. Tá? Princípio da publicidade e da motivação. Eles estão concentrados no mesmo artigozinho aqui, apesar de ser diferente, né? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, e também nosso aqui, serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então é o seguinte: se poderá ser o princípio da publicidade dos julgamentos do processo poderá ser dado entre partes, e com a publicação da decisão ou do acórdão via ciência do contribuinte, ou por publicação em diário, tá? E a fundamentação da decisão decisão não fundamentada, decisão inexistente, tá? Por isso, uma decisão nula. É uma decisão nula, né? Não inexistente. É uma impropriedade técnica. Então é o seguinte: decisão não fundamentada é uma decisão nula. Princípio da ordem cronológica. O princípio da ordem cronológica é uma regra que comporta muitas exceções, tá bom? Ela só comporta um nexo entre pessoas que estão no mesmo patamar de preferência. Por quê? Uma pessoa que tenha mais de 60 anos, ela tem preferência aos mais novos, certo? E é o seguinte: dentre todos que tenham mais de 60 anos, aí aplica-se a ordem cronológica dentro dessa faixa de pessoas, dentre todas elas que têm essa preferência, tá bom? Então, é o seguinte: a gente tem essa regra de que a gente tem que obedecer a ordem cronológica das decisões, sabe? A gente não pode pegar e decide um processo rápido e outro processo de mesma complexidade demorar por muito tempo. Não. Esse artigo 12 aqui veio
para regulamentar isso daí. Ó, questões, os processos precisam de uma ordem cronológica, tá? Então, é o seguinte, um processo que foi entrado antes, ele deve ser decidido antes, tá? Se tiver, se o requerente tiver, não tiver nenhum privilégio de decisão que deva ser feito antes, tá bom? Então, aqui a gente termina o nosso cursinho, tá? A gente termina o nosso curso e, e indicando, é só um início, tá? Se você tiver mais interesse de desenvolver essa matéria, ou me diz, olha, pô, se eu não entendi muito bem determinado ponto que você falou ali, que eu pego e explico melhor, ou faço um outro curso para dar aso a essa dúvida, certo? Se comportar um curso mais específico. Mas a minha proposta aqui é fazer cursos relativamente curtos, tá? Para a gente abordar questões de interesse, tá bom? Eu tenho dois cursos que eu estou planejando fazer, certo? Que é as novas alterações da lei de introdução às normas do direito e também gravar um cursinho que eu fiz que é de contabilidade para não contadores, certo? Que eu acho muito interessante aquele curso. E eu acho que eu acho que é bem interessante isso, certo? E outra medida, se vocês quiserem receberem notificações de novos cursos, vocês se inscrevam lá no meu canal no YouTube, que eu vou publicar também esse vídeo lá. E à medida que eu for inserindo novos cursos lá, vocês vão recebendo isso daí, tá? Então se inscreve no canal e do lado do canal, quando você se inscreve, tem um sininho. Você clica naquele sininho, que aí vem notificações para você de novos cursos, tá bom? Ok? Espero que tenham gostado do curso, tá bom? Tchau, tchau.